Olá, pessoal. Então, nós estamos hoje, mais uma vez aqui, com uma convidada especial, a Bruna Dantas, e ela hoje vai vir aqui falar um pouquinho com a gente sobre, continuando aquela série que a gente estava fazendo de vídeos, um podcast, né, onde nós estávamos conversando sobre os contatos que ela tem, ela trazendo um pouco do que ela vivencia. Aqui embaixo tem o Instagram dela também. Então, seja muito bem-vinda, Bruno. Obrigada, Henrique. Prazer estar com você aqui de novo. Se quiser explicar, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre os portais que esse quadrante da galáxia ele apresenta. Nós estamos aqui no quadrante, no braço de Órion, né? Essa é a parte que nós estamos. E a Bruna ela vai explicar um pouquinho sobre os grandes portais, sobre a movimentação, sobre a organização desse quadrante da galáxia, trazendo também algumas coisas que ela recebe nos contatos que ela tem também com os seres multidimensionais. Então vai lá, Bruna, pode começar. Obrigada por estar aqui com vocês todos de novo hoje. Hoje eu venho trazer um pouco desses portais dimensionais, que no centro dessa região que a gente está, no braço de Órion, tem como se fosse um buraco negro. E esse buraco negro é o centro dos portais dimensionais do universo. E tem esses seres interdimensionais, que são seres que cuidam desse quadrante. Eles são responsáveis como se fosse um prédio. E cada porta é uma dimensão. E eles são os chaveiros que têm a chave de todas. Então, sempre quando tem uma reunião, quando tem qualquer coisa, eles que tomam conta disso, eles que organizam. Você estaria falando sobre os guardiões de Sírios, né, do portal Sírios, que é onde as grandes consciências aqui entram para dentro desse quadrante, para chegar a ter essa proximidade aqui onde nós estamos, né? E isso tem várias dimensões, várias realidades, né? Se você quiser explicar um pouquinho sobre essas várias dimensões, como que eles fazem também esse aporte, né, de controlar quem entra, quem sai, como que eles entram, como que eles saem. Quiser explicar um pouquinho até dessas tecnologias que eles usam. As tecnologias, como vocês dizem, eles até não consideram muito, porque no nosso vocabulário a gente chama tecnologia, mas para eles são mais ferramentas energéticas, espirituais. É como igual nas lendas antigas nórdicas, que tinha Yggdrasil, que é chamada Árvore da Vida, é como se fosse isso. E tem vários portais, cada portal dá uma dimensão, ou até na Terra paralela, dá numa área assim, e eles são seres que naquele local tem um pouco de tudo. É como se cada pedaço de cada ser, de cada existência que tem no universo, forma tudo lá, como um mosaico. Eles são um pouco de tudo. E eles organizam de acordo energeticamente para ir equilibrando, igual a gente fala, o mal com o bem. Eles que equilibram essas forças quando tem uma reverberação, quando tem algum desbalanço de energia, eles que lidam com isso. Uhum. E quando você pega, né, por exemplo, que eles acabam usando, vamos dizer, eu chamei tecnologia, mas eles fazem esse controle, né, de quem, do que pode entrar, do que pode. Então, se você puder explicar, Bruna, para a gente como que se dá essa entrada desses seres, como é que é feito o controle, no sentido de como que eles vão vamos dizer, deixando entrar e sair seres aqui de dentro, como que é feito também esse papel deles no sentido de manter as leis universais em ordem, para que tudo vá transcorrendo conforme os planos. Se existem também comandos que atuam, né, nessa entrada e saída de seres, enfim, não sei a palavra certa, né, mas de equipes, vamos chamar assim, caravanas de seres que adentram para cá. Isso existe também?
existe. É como se fosse, tem desde o alto comando, né, Deus, Jesus, até eles, e é como se eles recebessem, seguem as ordens da lei universal de Deus, de Jesus. Ele está acima desse comando, Jesus. Então, ele ajuda a organizar todo esse processo. E a entrada e saída se dá de acordo com, por exemplo, quando nasce o espírito com determinado propósito. Igual a gente está aqui passando essas mensagens, a gente já fez um acordo antes de encarnar. Então, tanto os espíritos de luz quanto esses seres extradimensionais, todos eles já têm consciência disso, como se fosse um catálogo, por assim dizer, de almas que estão trabalhando com eles, podemos dizer assim, e que estão na linha de frente. Então, eles vão organizando isso, claro, de acordo com sua vibração permite isso, se seu conhecimento permite, se está equivalente ao deles, e de acordo com a pureza de coração, segundo eles também, porque não é permitido acesso a esse local, pelo menos, às pessoas que não têm ainda esse conhecimento, para botar assim. Então, esses seres, eles seriam seres de alto escalão. Tanto Isso. Os que controlam, quanto também os seres que acabam adentrando, né? Tendo essa permissão para adentrar. Então, são seres que têm uma preparação, que vêm, vamos dizer, de ordens, como Melquisedeque, como ordens de Enoque, Zadok, são seres que pertencem a essas ordens, eu creio. Isso, exatamente. São seres mais evoluídos. Então, quando tem, por exemplo, uma reunião universal, vamos dizer assim, todos esses líderes dessas ordens, esses mais evoluídos, recebem, têm essas reuniões, e depois eles vão passando adiante de acordo com o nível, a hierarquia, igual ele chama. Mas tem toda uma hierarquia organizada, até para ter a ordem universal, para eles ajudarem nesse processo. Uhum. E dentro desses contatos, vamos chamar assim, que você participa, você já foi levado a alguma dessas reuniões? Você lembra alguma coisa que possa ser compartilhada, que tenha permissão dessas reuniões? Eu lembro, teve um específico que eu lembro. Eu lembro das naves, várias naves que tinham, dos diferentes seres que estavam lá designados, e tinha como se fosse um portal. E aí, na hora que eu ainda, naquela época, ainda não tinha tanta consciência do lugar onde eu estava, eu passei esse portal, e na hora que eu passei, é um universo literalmente totalmente diferente, é como se fosse algo que ao mesmo tempo está dentro do nosso universo, ele ao mesmo tempo é independente. Então, é como se as criaturas, os seres, que eu chamo de criatura, porque é um vocabulário humano nosso, como semelhante para a gente. Mas esses seres que lá estavam, é como se eles tivessem as partes do corpo, tudo deles fosse uma mistura de tudo que a gente conhece. Uhum. E aí tinha essa estrutura enorme no meio, e dentro dela vários portais redondos, imensos, cada um ia para um específico quadrante do universo, uma dimensão específica, e tem esses seres, tem os seres que eles chamam dos terrestres, tem os que ficam mais no ar, e esses que lidam especificamente com os portais, que são os que lidam são os porteiros, de saída e de entrada. E eles que passam mais as mensagens, porque eles recebem as mensagens diretamente e repassam para os outros. Então quando a gente vai analisar isso, são exatamente essas ordens que estão por trás, estão no comando, né? Quando a gente fala, por exemplo, essas ordens de Melquisedeque, Enoque, Zadok, então eu já expliquei também num vídeo anterior sobre essas ordens estelares e também o projeto Gaia. Só que, na verdade, não é só o projeto Gaia, é o projeto de todo o quadrante, né? Nós estamos com todo o quadrante da galáxia subindo uma oitava na escala evolutiva. Então eu acredito que esses seres, vamos chamar assim, os guardiões dos portais,
e mantenedores da ordem universal, eles estão atuando dentro de todo o quadrante, que dentro de todo esse complexo do braço de Órion. Então, vem seguindo toda essa ordem para justamente manter um andamento mais tranquilo dentro do planejado por essas ordens, né? É isso, mais ou menos. Isso, eles seguem, recebem as ordens de Sananda, Jesus, Deus, todas essas hierarquias maiores, e eles vão repassando e tratando para que isso aconteça, para que isso seja realmente realizado. E eles são hierarquias tão mais altas que não tem nenhuma forma física. É uma forma mais de luz, assim, não dá nem para descrever direito a forma deles. Para a gente, eles tentam aparecer como mais uma forma, mas é mais uma luz. Então, ele já não tem necessidade mais dessa forma corpórea, não tem mais necessidade de ficar encarnando igual a gente encarna. São outra realidade. A gente tem algumas informações, né, porém muito vagas ainda do que a nossa consciência talvez consiga compreender, mas que quando se chega em determinada dimensão, não se faz mais necessidade de ter um corpo físico. Eu não me recordo agora, mas se eu não me engano, depois da 12ª dimensão, não se usa mais nenhum tipo de corpo físico, porque quando nós vamos subindo entre as dimensões, esse corpo ele vai ficando cada vez mais etérico, cada vez mais suave, né? Vamos chamar assim. E a partir da 12ª dimensão, pelo menos o que talvez eu tenha conhecimento, que seja passado, é que não se use mais corpo. Então esses seres, eles já são seres literalmente de luz, que já vibram puramente na luz. Se você quiser descrever mais ou menos assim como que você visualizou eles ou como você visualizou isso tudo, só para o pessoal conseguir entender um pouco também. Claro, isso foge muito ainda da nossa compreensão, mas só para a gente ter uma leve. Quando eu visualizei, que a gente também assemelha ao que a gente já tem um leve conhecimento da nossa vida. Então, para mim, eu lembro que eu vi como se fosse uma redoma imensa e era como se fosse um pôr do sol. Era como se tivesse a noite e o pôr do sol ao mesmo tempo. E em cima, eu lembro que tinha uma água em volta desse local, como se fosse um lago imenso. Só que a água era diferente, não era igual a nossa água aqui. E dela gerava vida. Eu lembro de ver muito verde, como se fosse um jardim imenso, de todas as plantas, seres possíveis, e tinha essa estrutura imensa no meio. E esses seres, pelo menos os do ar, que cuidam dessa entrada e saída. Uma delas, que é a que se comunica comigo, principalmente eu chamo ela de guardiã, porque não tem nome. Então, é o nome que eu resolvi escolher assim, para chamar ela e que ela aceitou. Eu vejo uma luz verde muito forte quando eu vejo ela. E, para mim, a semelhança que tem que não é uma forma perfeita. Então, ao que me assemelha como se fossem umas asas, como se fosse uma fada. Parece loucura falando assim, mas é como se fosse ao mesmo... Não é uma igual, fala assim, Tinkerbell. É literalmente uma coisa diferente. Mas a minha semelhança que teve na minha mente foi como se fosse isso. Um ser que é uma mistura de uma fada com... Não tem nem perna. É literalmente uma bola de luz. Como se fosse uma... que tenta feixe tomar de luz. forma, mas não tem uma forma. Isso. Como se fosse um feixe de luz que tem uma forma, mas não tem ao mesmo tempo. Mas eu sinto muito essa energia verde da natureza nela. Literalmente juntando tudo isso do universo. Ela até diz que pra gente pode parecer que eles falam meio mecanizado, ou às vezes sem muito sentimento, mas não é que eles não têm. É que para eles é diferente. Eles já não têm essa necessidade tão física igual a gente. Então eles conseguem olhar tudo de fora, assimilar o que precisa e passar a informação necessária sem estar com esse envolvimento emocional tão grande igual a gente fica. Você mencionou sobre
forma aquática, né? Sobre Uhum. aqui a gente poderia fazer um breve paralelo também com alguns tipos de vida, né? A gente pega, só para dar exemplos, para talvez ficar um pouco mais compreensível para quem for assistir o vídeo. Quando a gente pega vida marinha, nós logo vamos associar com os Sirius B, cetáceos. A gente pega vida no ar, vamos dizer assim, nós vamos ter os Blue Avians. E Isso. vida terrestre a gente conhece vários seres, né? Próprios adâmicos, todos os demais. Se você puder explicar um pouquinho para a gente sobre essa estrutura que você falou, que lá no Uhum. meio tinha uma estrutura, você recorda alguma coisa dela? Bom, você falou até dos seres, uma coisa que às vezes pode ajudar a pessoa a entender, os elementais que cuidam da natureza, as ondinas, gnomos, duendes, eles lembram muitos elementais, que são seres, segundo eles, neutros, que cuidam de tudo, fazem parte da evolução, mas ao mesmo tempo eles estão meio que fora da nossa escala de evolução normal. Eles assemelham muito esses elementais. E essa estrutura era como se fosse uma árvore imensa que as raízes entravam tanto nesse lago quanto no jardim, pegavam toda essa estrutura, mas era como se fossem feitos de pequenas ramificações de tronco, entrelaçando, elas iam se entrelaçando, fazendo literalmente como se fosse várias pequenas árvores fazendo uma árvore enorme. E essa estrutura aí, no topo dela, eu lembro que tinha uma energia de luz, quando eu tive permissão, por assim dizer, para chegar lá em cima, para olhar. Mas eu lembro que tinha como se fosse uma luz, e nessa luz tinha como se fosse uma fonte divina, que eu não tenho certeza de explicar o que é, que ajuda a manter todos esses portais, é como se fosse um alimento, por assim dizer, para esse local. Como se fosse a própria energia de Deus, assim, que segue tudo. E aí, no final de cada ramificação, tinham essas bolas de luz que abriam e fechavam e davam em diferentes portais. Uhum. Então, era uma estrutura já para isso também, para Isso, fazer esses portais multidimensionais. Isso, né? exatamente. Você falou também antes sobre ele, como que eles recebem ordens, como que isso tudo vai se encaixando dentro do que eles têm por propósito, ou missão, ou até controle. Uhum. E você citou Sananda, por exemplo. Então a gente pega, faz um paralelo. Sananda, ele, vamos dizer, está responsável, é o responsável primeiro, direto, pelo projeto Terra, certo? Isso. Então é como se Sananda ele tivesse uma comunicação direta, vamos dizer assim, um trânsito livre com esses seres para fazer essa comunicação entre esses quadrantes, entre seres que entram também para auxiliar aqui, que vêm de outros quadrantes. Então, só para a gente ter um entendimento, fazer ou até para a gente ter uma ideia do tamanho disso. Sananda ele também faz parte e acaba participando desses processos com esses seres. Isso, esses seres é como se eles trabalhassem direto para ele, como se fossem os primeiros a receberem a mensagem. Ele Uhum, passa, é chegado, vai passando de um para o outro, chega sonando, ele passa direto para eles e eles são os responsáveis para distribuir pelos uhum, todos os seres interdimensionais, os seres de todas as dimensões, literalmente, até nós. Eles são os uhum, responsáveis por organizar e repassar essa mensagem. uhum. Isso falando aqui do Projeto Terra. Quando a gente pega, Isso, por exemplo, outros planetas dentro do quadrante, seriam outros seres que estariam fazendo isso, correto? não, Então, desde o projeto Terra, e igual você uhum, falou, cada grupo de seres designado para um determinado um projeto, para um determinado quadrante. Então, junto nesse local tem eles e tem os outros que são designados para outros. Então, é uhum. toda uma estrutura. Tudo dentro dessa estrutura, mas aí tem grupos designados para cada um.
Entendi. Por que eu fiz essa pergunta? Porque quando a gente vai falar, por exemplo, sobre comando Astar, o comando Astar, ele é um comando que ele está ativo, participando desses projetos. E talvez muitas pessoas até pensem que ele está mais envolvido, ou somente envolvido aqui no projeto Terra, mas ele está envolvido em outros projetos, outros avanços dentro desse quadrante. E o comando Astar, ele também se reporta, ele também faz parte dessas ordens que eu citei antes, né? Melquisedeque, Enoque, Zadok. Então a gente tem todo um intercâmbio espiritual entre as diversas origens, entre os diversos seres. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é se alguma vez você observou, porque eu sei que isso é uma dúvida e uma curiosidade que o pessoal tem também. Se dentro dessas reuniões, dentro desses encontros, você já observou insetoides, zeta recutilis, draconianos, reptilianos, se eles fazem parte desses conselhos e se você já visualizou ou percebeu algum deles por lá também. Já tem como se fosse um representante de cada, porque, como eles dizem, toda decisão não é só de um, toda decisão é de todos, então todos têm o direito de representar, de opinar. Então, já vi até, eu nunca tive contato direto com draconianos ou reptilianos, mas eu já vi, através desses portais até, eles mostrando que, igual eles dizem, não dá para generalizar uma raça toda como ruim. Igual não dá para dizer que todo mundo é bom. Então, já vi, por exemplo, reptilianos trabalhando, ajudando a levar almas para planetas inferiores nessa transição planetária, eles mostrando, não tendo contato direto, mas eles mostrando que eles estavam fazendo esse serviço, ajudando. Então, do mesmo jeito, quando eles chamam, todos um representante de cada vem, ou esses grupos, essas ordens, igual você citou do Astra, e cada grupo vem representante para receber a mensagem, para opinar, para conversar e repassar para os outros. É que às vezes foge um pouco do entendimento, porque nós temos aquela visão de querer sempre olhar o nosso quintal. O que acontece? Um tempo atrás, muito tempo atrás, né, nesse tempo linear que a gente vive aqui, o nosso planeta ele estava bem na periferia da galáxia. Então, quando a gente pensa que draconianos e reptilianos vieram se alojar por aqui, é porque ele tinha fácil acesso, era um planeta que não tinha ainda estrutura, nem nada. E esses que vieram eram, a gente poderia até usar essa palavra, um pouco mais renegados. Porque quando você vai olhar o alto conselho ou os altos conselhos, reptilianos, draconianos, eles fazem parte desses altos conselhos. Então, isso também a gente tem que talvez quebrar um pouco aqui essa coisa de que uma raça ela é positiva, a outra é negativa. Não, existem seres e seres, existem níveis de consciência, porque senão você vai cair naquela falácia de sempre achar que aquele ser que está aqui no planeta, que é um reptiliano, que estava num caminho, vamos dizer, mais escuro da alma, ele nunca vai ascensionar. Isso não existe. Todos os seres vão seguir um caminho de ascensão sempre para frente. Então é lógico que esses seres eles já trazem grandes cargos, inclusive muito altos. Quando você vai pegar, Bruna, draconianos e também sirianos, são espécies, vamos chamar assim, raças, que têm muita tecnologia. Draconianos têm bastante tecnologia. E são raças que participam ativamente de controles positivos, a gente está falando. Então, não dá para a gente generalizar. Por isso que eu te perguntei, até para trazer isso aqui para o pessoal, para mostrar que esses seres também fazem parte da Confederação dos Mundos Livres, que eles também estão dentro dos projetos. Então, isso, só para... do jeito que eles falam, por exemplo, até dentro da própria família, tem pessoas que são boas, tem pessoas que são ruins, depende. O bom e mau ponto de vista, eles mesmos falam, não existe, depende
E todos trabalham para a luz, independente de a gente considerar mal ou não. Até os Greys, que são tidos por muitas pessoas como ruins, e fazem experimentos e várias coisas, tem muitos deles que são muito bons. Tem várias espécies, porque na história deles, né, é muito complicada, então tem várias espécies já diferentes de Greys, tem alto, tem baixo. E tem os que trabalham para a luz e tem os que fazem coisas que não são tão iluminadas, assim. Eu mesmo, um dos que eu tenho contato, é considerado, ele é um Grey, mas ele não se encaixa naquela categoria assim, baixinho, ele já é mais alto. Ele não é um ser ruim, pelo contrário, ele sempre me passa coisas muito boas até. Então a gente não pode ter esse estereótipo. Igual eles dizem, você não pode olhar pela aparência, a aparência é só uma capa. O que importa é a essência do ser, você tem que sentir se a essência é boa ou ruim, e aí você toma a sua decisão. Quando a gente pega a história aqui do planeta, o que acontece? É aquilo que eu digo, a gente olha o nosso quintal. Os Greys, não sei se essa palavra seria talvez a mais correta, mas eles acabaram sendo escravizados aqui pelos draconianos. Então você tinha seres que tinham inteligência, que tinham tecnologia, que tinham uma série de coisas, e quem fazia o trabalho sujo eram eles. Então ficou essa característica aqui, quando a gente fala em Zeta Recutilis, que são os Greys, que os Zeta Recutilis eles eram todos voltados para um lado mais sombrio, mas não. É uma raça, né, muito populosa aqui nesse quadrante, e tem seres que fazem parte desses comandos. Então, dentro dos trabalhos que eu observo também na espiritualidade, eles estão fazendo quando a gente está falando do nosso quintal aqui, eles todos estão fazendo também agora um trabalho de se recolocar na luz, mesmo que estiveram sob, vamos dizer assim, esse comando draconiano, agora a maioria deles está ficando livre e conseguindo fazer esse caminho de retorno à luz. Pelo menos é o que é passado para mim aqui. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tudo isso que a gente estava falando aqui tem a ver também com energias. Inclusive, nós estamos vivendo um fim de semana galáctico. A gente estava falando sobre isso, com muita entrada de luz, de explosões solares. Mas pegando nisso tudo que é coordenado por esses conselhos, por isso que você estava falando, como que essa energia ela acaba reverberando na gente aqui? Então, eles até tinham me passado realmente, essa tá pesada, não pesada, mas é porque todos esses impactos de energia reverberam na nossa alma de uma certa forma, e como a gente muitas vezes não está preparado para receber, às vezes dá dor de cabeça e a gente fica se sentindo mal, dá esse sono. Pode, às vezes, não necessariamente a doença, pode ser às vezes a energia que está pesada, a gente está sentindo, e não sabe, às vezes, acaba dando esse sintoma físico. Isso é tudo psicossomático. E por exemplo, terras paralelas existem, esses universos todos. Acontece uma coisa do outro lado, vai chegar aqui. Porque tudo está ligado, está tudo conectado. A energia de lá reverbera até chegar aqui, quarta, quinta, sexta dimensão. Todas as dimensões sentem, é como se fosse um efeito dominó. Você bate uma, vai chegar até a última peça. Então, se acontecer algo lá, igual aconteceu em outra dimensão agora, esse final de semana, interrelato, chega aqui. Então, todo mundo está sentindo essas energias diferentes por consequência disso. Aqui você falando em realidade paralela, você está falando aqui do próprio planeta. Isso, do próprio planeta, né? Nem planeta diferente, da própria Terra. Que a gente tem aqui dimensões diferentes, que são conhecidas como realidades paralelas. Então, vamos dizer, um fractal seu que está em uma realidade paralela, um fractal entendendo como um fragmento de alma, o que acontece lá reverbera aqui. É isso mais ou menos que você está falando. E quando a gente pega, por exemplo, para tentar traçar um caminho, tá? Tem luz irradiada do nosso Sol central, Alcione, que ela vai chegar aqui, flashes, né? E então, todo esse caminho, tudo que vem para cá, embora seja cíclico, é como se fosse um relógio, ele funciona, mas isso tudo, toda essa informação, ela vem antes
lá por esses portais, lá por esses seres que, vamos dizer, controlam tudo isso, até chegar em cada local específico. Então, vamos dizer assim, toda energia, todo movimento, todo acontecimento que tem aqui no nosso planeta, ele tem uma ciência daquelas equipes que estão controlando tudo isso e monitorando, vamos dizer, lá naquele primeiro ponto, que era o que você estava explicando no início ali da live. Então, existe uma sincronicidade até isso chegar no planeta. Exatamente. É isso? Igual a gente fala, ciência é só a questão de conhecimento. Para antigamente, o celular ia ser mágica. Então, do mesmo jeito que às vezes o que eles fazem lá parece mágica, para eles é ciência. É toda uma estrutura energética, de vibração, de física, de átomo, de molécula, de dimensões diferentes. Então, tem todo um processo que eles fazem para chegar essa informação em todas as dimensões, para todos os seres. É porque nós estamos aqui com, sei lá, isso vai variar, né, de pessoa para pessoa, no sentido de a quantidade de consciência que estamos conseguindo carregar aqui. Algumas pessoas podem ser 2% até 5%, outros já podendo chegar a 7%, mas eu acredito que não passe de 10%. Talvez tenha algum ser que carregue 12% de consciência, mas mais que isso, acho que não. Então, isso tudo que você está falando, você imagina a gente tendo 100% de consciência. Talvez ficaria mais fácil da gente entender, da gente poder ter uma breve noção do que possa ser tudo isso. Isso, mas acho que ainda está um pouco longe para chegarmos a esse 100%, mas que eles me passaram é que até pelo menos passar todos esses processos, a gente chegar na Terra regenerada, até uns 30% a gente vai conseguir chegar. Não sei quando, mas é de consciência, até conseguir passar todo esse processo que está acontecendo com essa finalidade. E esse chegar nesses números de consciência, isso envolve também lembrarmos quem nós somos, coisas que fizemos, ter acessos às nossas memórias, à nossa caixa, né? Isso, autoconhecimento, né? Que é a forma de evoluir. E por isso que todos esses cataclismos, pandemias, tudo isso está acontecendo. É para ajudar as pessoas a despertarem. Então, uma vez também buscando essas informações, cada pessoa, cada ser que está aqui, porque quando a gente fala em ser, tem uma diferença. Pessoa, a gente entende encarnado. Ser, a gente entende todos os seres que estão no planeta, entre encarnados e desencarnados. Isso. Correto? Então, todos os seres que estão aqui têm o seu própria caixa, que é o banco de dados, onde fica armazenado toda a sua história dentro desse planeta. E a informação que eu consegui pegar em determinado momento foi que esse é a caixa do planeta, ou seja, todo o banco de dados de tudo que teve aqui nesse planeta, ele fica armazenado em Alcione. Então, desse banco de dados, eu acredito, com essas explicações que você acabou trazendo hoje, que esse banco de dados também existam seres desses que controlam tudo isso lá, que fazem esse controle dessa caixa planetário. E aí a gente talvez chegue um pouco mais adiante numa caixa do próprio quadrante, aqui, do sistema solar, depois do quadrante, isso vai expandindo, se formando todo o quadrante e depois toda essa galáxia, né? Exatamente. E é a intenção deles, né? Ir expandindo a consciência da gente, para a gente ter primeiro consciência de nós mesmos, para depois conseguir ter consciência ao nosso redor de tudo que está acontecendo. Mas eles precisam que a gente tenha consciência de nós mesmos até para se mostrarem e para poder acontecer de verdade, mas fisicamente todo esse processo. Então, só para pegar um paralelo, tudo que... Quando a gente fala em amparo, quando a gente fala que estamos recebendo amparo, que tudo segue uma ordem, isso, aquilo, que não existe acaso, enfim, tudo isso que vamos comentando, você vê que parte
vamos dizer, cada movimento, cada ação que a gente faz aqui, isso vai gerar uma energia, vai gerar uma consciência, formar dados que na verdade são consciência, que isso vai chegar em determinado momento lá naquela parte. Então, por isso que nós somos todos um. Essa consciência, ela se une lá naquilo lá, que lá no final vai ser a consciência da galáxia. Então, e, mais ou menos para a gente entender, seria um caminho parecido com isso, correto? Isso. Eu até, no último vídeo do meu canal, até postei falando disso, é como se fossem fios de energia que passam por nós, passam pela Terra, passam por tudo. E, igual você falou, estamos todos conectados. Tudo que acontece é um efeito borboleta. Acontece em um pequeno ato seu, consegue mudar tudo. Uhum. Não, legal. E dentro, só para a gente finalizar aqui, dentro desses processos todos, então, até com as suas comunicações, daria para a gente dizer, no momento atual que estamos agora, nós estamos em abril de 2022, que nós estamos no ápice? Sim, agora é o ápice, principalmente para a gente decidir o que vai acontecer, porque o futuro é incerto, o futuro não existe. Tem várias possibilidades. Então, qual possibilidade e a gente vai tomar, qual rumo que vai ser, é agora que a gente está decidindo. De acordo com nossas ações da Terra, de cada um de nós agora. Isso seria mais no âmbito individual, porque, vamos dizer, no coletivo a gente já tem algumas linhas pré-estabelecidas, pode mudar um pouco, não tem mais autodestruição, não tem mais uma série de linhas, seria mais no individual, como algumas coisas que eu já comentei algumas vezes, Bruna, seria o seguinte, que agora é como se nós precisássemos nos posicionar aonde queremos estar dentro disso tudo. Então, são esses atos que a gente faz, né, disso que você estava falando, mas nós estamos, então, no ápice disso. Isso, a gente está no ápice. Como você falou, são decisões individuais que vão virar uma grande ação coletiva, porque a atmosfera que a gente gera, a nossa energia, a nossa áurea, vai para o campo espiritual da Terra. Então, se cada pontinho de luz começar a aparecer, depois vai virar um grande ponto de luz ao redor da Terra inteira. Então, a consciência que a gente cria pode estar ajudando as pessoas que estão ao nosso redor e a gente nem sabe. Ah, legal. Então, o negócio é nós nos movimentarmos, né? Não tem outro jeito. É buscarmos o que está disponível. Pois bem, então, queria agradecer, Bruna, mais uma vez pela sua presença. Para a gente é sempre uma honra ter você por aqui. E já deixar também o convite para fazermos mais, conversarmos mais um pouquinho, tá bem? Gratidão, então. Gratidão, Henrique, gratidão a todo mundo por estar escutando a gente aqui e o convite está aceito. Então tá, pessoal, até a próxima, então. Um abração a todos.